A paixão pela literatura começou cedo, ainda nos gibis, e a partir daí só cresceu. A influência da família e da escola também foi decisiva e rendeu frutos. Tanto é que o primeiro convidado do Iluminuras de hoje é professor e escritor. Jorge Eduardo Magalhães tem 7 livros publicados e mais de 40 peças de teatro escritas. Graduado em letras e mestre em literatura, o carioca Jorge Eduardo Magalhães admira principalmente os escritores realistas naturalistas do século XIX e diz que frustração e solidão nas grandes cidades são temas recorrentes nos livros dele. Jorge, o seu despertar para a leitura foi por meio dos gibis, não foi isso? Foi, eu comecei lendo Turma da Mônica, os heróis também, o Almanac Disney, e depois, agora não... Era muito comum, na década de 80, você ler livros da série Vagalume, que era infanto-juvenis. Eu não sei se é comum, né, mas nós líamos bastante. Então, foram aventuras, livros infanto-juvenis que foi despertando. Mas eu sou um leitor meio atípico. Eu não aconselho, assim, ninguém a fazer o que eu fazia quando eu era garoto. Eu não deixo meus filhos fazer. Eu, por exemplo, eu li Magia Negra, escondido, claro, dos meus pais, com 10 anos. Tinha um livro que eu li escondido. Eu li hoje em dia uma coisa comum que você vê na novela das 9, na novela das 7, li Cassandra Rios. Cassandra Rios, quem não conhece, é uma escritora que fala de amores femininos. E eu li escondido, obviamente, mas eu não aconselho fazer isso. Mas fez parte do aprendizado, da leitura. E também eu comecei a ler assim, coisas diferentes. Eu li o Nelson Rodrigues com 11 anos. O interessante é que eu não era bom aluno. Eu não era bom aluno. Eu gostava tanto de ler que eu relaxava nas disciplinas. Nas disciplinas. Você até proibido de ler, mas não é ignorância, porque eu não queria saber, não prestava atenção, só queria ficar lendo o dia inteiro. Eu nunca fui de jogar bola, mas eu gostava de ler. E qual foi o papel dos seus pais, de casa, da escola, na sua formação? Em casa eu fui influenciado pela leitura, claro, fui influenciado, ganhava livros e eu gostei. Depois eu comecei a pedir brinquedos, eu comecei a pedir livros. Eu li. E na escola também, na escola você era obrigado a ler. Na escola pública, quando eu estava, não tinha aquele coitadinho, você tinha que comprar livro, você tinha que comprar uniforme, você vai ter que ler o livro tal, você tinha que ler o livro tal. Não tinha aquele negócio, coitadinho, eu queria saber, você tinha que ler. E você lia, e para fazer a prova sobre o livro. Até falando sobre a escola pública, você estudou em escola pública, hoje você é professor da rede pública no Rio. Qual que é a diferença? Existe muita diferença naquela época, nesse interesse pela leitura, no papel dos professores em despertar esse interesse? Há muita diferença daquela época para hoje? Como é que você avalia? A diferença, mas por incrível que pareça, apesar do descaso que nós temos com a educação, eu acho que tem bastante gente que gosta de ler, eu vejo bastante adolescentes que gostam de ler. Assim, existe muita preguiça de estudar, mas eu vejo muita gente que lê. Não, você lê clássico? Não, eu leio coisas infanto de adolescente, mas eu vejo bastante. A biblioteca eu trabalho no Estado, no colégio estadual, e trabalho na prefeitura de São Gonçalo, que eu preciso morar no Rio, na capital, é um município perto do Rio. E eu vejo que as bibliotecas são movimentadas, leem bastante. No ensino médio, que eu trabalho com literatura, para não ter aquele negócio assim, eu não tenho dinheiro para comprar o livro, eu não... Na biblioteca não tem suficiente. Bota o Facebook da turma e pega o clássico, manda ler um exemplo, o Cortiço. Tem domínio público, anexo, aqui está o livro tal, anexo no grupo da turma, então não tem desculpa. Falando em O Cortiço, Jorge de Aloysio Azevedo, eu sei que você gosta dos escritores realistas, naturalistas do século XIX, por quê? Quem são esses escritores que você tanto admira? Olha, eu gosto muito, o meu preferido de todos é o Aloysio Azevedo. E o meu clássico preferido não é o Cortiço, né, Casa de Pensão, que é o mais conhecido, é a Condessa Véspera. Eu acho que o realismo, o naturalismo, ele mostra, eu vejo o mundo como realista naturalista. Eu não vejo, bem que eu gostaria que o mundo fosse um final romântico, mas eu tivesse um fundo romântico, mas acho que o mundo ele tende para o realismo e o naturalismo. E eu gosto que retrata a sociedade. Você vê Quincas Borba, que é o meu preferido do Machado de Assis, retrata, é tão atual a aproximação por interesse das pessoas. Você vê Dostoiévski, o Memória do Subsolo, chamado de Nota do Subterrâneo, onde o antagonista é o próprio protagonista, o próprio personagem, que já é usado. Machado de Assis faz esse Dom Casmurro. E como é que essas leituras, esses autores, te influenciaram como escritor, Jorge, para você tirar suas ideias e colocar no papel? Eu não posso dizer assim, eu fiquei influenciado, escrever para esse determinado
determinado autor para esse determinado livro. Perigoso, até inconscientemente, de repente, influenciou. Eu sou aquele escritor que procura nas ruas, como eu sou do Rio de Janeiro, a minha referência, eu ando pelas ruas na noite, onde eu observo prostitutas, travestis. Eu gosto de escrever sobre essa solidão nos centros urbanos. Não é a solidão de você estar sozinho, isolado, você está sozinho no meio de várias pessoas. Eu gosto muito de abordar isso à noite, os seres que saem à noite. E eu sei que você foi policial militar e que isso também te ajudou a construir alguns personagens, não é isso? Sim, quando eu terminei o ensino médio, eu quis fazer várias crianças ter emprego fixo. Eu amadureci e ali eu vi a realidade, a vida como ela é. E eu tive a oportunidade de trabalhar no centro do Rio, aquela região Lapa. Hoje é Lapa um ponto turístico, mas na década de 90 era um lugar degradado, abandonado. Então você andando ali, você conhecia moradores de rua, prostitutas, travestis, e você tem que lidar com as pessoas do Rio muito mal vistas, mas tem um lado, as pessoas não conhecem aquele lado. Você lida com as pessoas, você lida do morador de rua milionário, às vezes o morador de rua é melhor que o milionário, não é sendo politicamente correto. Então você pega a essência de você, eu comecei a escrever. Até está falando do Nome Tatuado, que a pessoa que é sobre Vou pegar já aqui o seu último livro, meu último livro, Nome Tatuado. Que eu trabalhei na Central do Brasil e era sobre um Afonsinho, um homossexual, até que o pessoal brincou comigo, é autobiográfico esse livro? Eu falei, não deixa de ser. Coisas que eu vi. Coração Viral também, um homem solitário que anda pelas ruas. E a autobiográfica porque esse tipo de pessoas que eu conheci, que eu vi, que eu conversei e que me inspirou para escrever essa compor minha obra. Bom, vou aproveitar então, pegar aqui de novo o Nome Tatuado, que é o seu último livro, e vou pedir para você ler um trechinho aqui pra gente, por favor. Arthur era o nome que estava tatuado no braço da prostituta que tanto impressionara Afonsinho, pois para ele uma mulher só tatuaria o nome de um homem em seu corpo se esse homem fosse muito especial. Ficara intrigado com aquele nome. Poderia também ser filho dela. Àquela altura, Afonsinho já havia esquecido Evaldo em suas duas fases, a primeira de desejo e a segunda de compaixão. Afonsinho só tinha tempo de pensar e imaginar como deveria ser aquele homem que fizera aquela prostituta a fazer questão e talvez até ter muito orgulho de carregar eternamente o nome de seu amado no braço. Bom, a gente já destacou esses dois, Jorge. Tem mais este aqui, Família de Sombras, que eu gostaria que você falasse um pouco. São 46 contos que eu publiquei, eu fui publicando em jornais e depois eu juntei e publiquei numa editora em Portugal, uma editora portuguesa. Esse livro está circulando em Portugal. E eu lancei aqui no Brasil, lancei lá no Rio, na livraria do Museu da República, no Palácio do Catete, que era a sede do governo quando o Rio era capital. Foi lançado em 2011 e ele saiu muito bem, foi muito bem elogiado esse livro, porque são contos curtos que falam do dia a dia, falam do auto-engano, das frustrações, de loucura, daquela mistura de sonho e realidade. Bom, há mais um que você já está em ponto de publicar, não é isso? Em breve vem mais um, o 8º livro. Eu vou publicar o romance Heteronímia Maldita, um romance que ele mistura prosa, poesia e uma linguagem meio acadêmica, é diferente, ele é um livro diferente. E fala sobre um triângulo amoroso de 3 poetas, que depois o desfecho vai ser surpreendente. Um caso, desde criança, eles vão crescendo juntos, dois poetas dois rapazes e uma mulher, vão trocando poesias, só interagem entre eles, e um vai enlouquecendo. Então depois tem um desfecho surpreendente. Para terminar, Jorge, eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre as suas peças. Você tem mais de 40 peças de teatro escritas, 20 encenadas. É muito diferente de escrever um livro? É uma linguagem diferente. Eu acho que o teatro é mais dinâmico. E como assim, eu trabalho hoje em dia por encomenda, olha, eu quero uma peça assim, eu comecei a escrever por conta própria. Minhas peças, guardava na gaveta, aí eu montei, a primeira peça que eu montei foi em 2004. Era um monólogo, um travesti que vinha no quarto de hotel barato, e ele terminou fazendo a peça. Vou montar essa peça. Aí eu arrumei um ator, consegui, fiz num espaço, lá no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, num sobrado, que é para dar aquele ar decadente, de realismo, né, as pessoas se sentirem no ambiente, e ele falando. E foi interessante, que eu fui loucura. Eu dirigi, montei a peça, fomos lá no Saara, que é a região lá de comércio popular no Rio, compramos TNT,
rosa para botar o papel de parede, fizemos, decoramos, o ator ajudou também, e botamos pistola para ficar... E foi um episódio interessante que ele estava interpretando e soltou a pistola e ficou pendurado o TNT rosa no papel de parede. Aí tem uma pessoa, olha, adorei essa concepção, aquela opção de decadência. Como é que você foi sacada legal com o papel de... Só que soltou mesmo, o pessoal achou que foi feito de propósito, mas soltou mesmo. E eu achei interessante que naquela época estavam fazendo no Teatro Carlos Gomes, a Ópera do Malandro, Chico Buarque, ele fazia um domingo a R$1. E nem todo mundo conseguia ingresso. Até dizia assim, o brasileiro não gosta de cultura. Gosta, não tem quando vai querer R$1. Ficava lotado, as pessoas não conseguiam. Para não voltar para casa, eu chegava, gente, vamos lá ver minha peça. Eu lotava o teatro com a montagem da Ópera do Malandro. Eu chamava de comensalismo teatral. Vamos lá, vamos ver minha peça. Então eu lotava o teatro igual as pessoas que não conseguiam entrar com a Ópera do Malandro. Eu fazia isso. Depois eu montei uma outra peça. Quando você não é profissional de produção, eu falei, minha mulher falou assim, por que você não faz o seguinte? Por que você não procura um curso de teatro? Você não monta um curso de teatro, um grupo de teatro? Eu mandei e-mail para vários. Aí eu comecei a trabalhar, quem me respondeu foi a Zara Zambelli, que tem um curso em Copacabana, cartão postal, e ela me respondeu que ela tem um curso de teatro. Então eu olho desde 2006, não trabalha só comigo, trabalha com outros atores conhecidos, desconhecidos, e trabalha comigo também. Então eu olho as turmas, e escrevo a peça com personagens de acordo com cada um. E depois, geralmente, é ensinado no Teatro Princesa Isabel. Já faço trabalho desde 2006. Ok, Jorge, boas histórias. Gostaria de te agradecer, mas terminou o nosso tempo. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Fico feliz com esse programa e é um incentivo à cultura brasileira, à literatura. O país precisa de programas assim. Ok, obrigado. Bom, este foi só o primeiro bloco do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com a advogada Renata Vilas Boas. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu recebo aqui a advogada Renata Vilas Boas. Renata, por que você escolheu a Faculdade de Direito? Por paixão. Direito, para mim, está muito relacionado às pessoas, à forma de solução, à vida, né? Então, eu sempre me apaixonei pela literatura, pelo direito, e eu acho assim, é uma tentativa de melhorar o mundo. O interesse pela literatura também pesou? Pesou. Eu sempre gostei muito de ler. Aliás, eu não consigo olhar para trás e me imaginar não lendo, né? Então, assim, a minha vida sempre foi com livros, né? Então, desde pequena eu tive essa relação. E minha mãe conta que ela escondia os livros de mim, porque senão eu ficava dormindo lendo até mais tarde e não ia dormir. Então eu passava à noite tentando achar esses livros. Então, assim, são lembranças que eu tenho de quando eu tinha 5 anos, 4 anos, sempre atrás de um livro. Você falou aí dos primeiros livros. Você se lembra deles? Quais foram? Ai, foram tantos, assim. Os que te marcaram? Júlio Verne, mesmo porque quando eu li não tinha toda essa tecnologia que tem hoje. Claro que a gente já tinha feito várias conquistas tecnológicas, né, mas não tinha tanto. Então, assim, o descobrir o novo, que ele retrata bem nas obras dele, essa busca do ser humano pelo conhecimento, que ele traz ali de uma forma bem suave, bem interessante, eu acho que foi um grande marco. Meu pai viajava muito quando eu era pequena, então toda vez que ele viajava, na volta ele trazia um livro. Então eu sempre acabava tendo que ler, e tinha que ler com uma certa rapidez, porque ele já ia viajar a seguir e para me trazer um próximo, né? Então sempre livros ao meu redor. Sua mãe brigava com seu pai então nesse ponto, né? Porque ela preferia que eu fizesse outras coisas também, além de ler. Agora, que influência teve também a sua família? A escola teve influência também nesse gosto pela leitura, nessa paixão? Olha, na escola eu me lembro dos livros clássicos, né? E alguns eu te confesso que eu li obrigada. Assim, se eu começo a ler, eu tenho que terminar. Então, eu acho que aí também já é um pouco de toque. Eu também. Então, se eu começo a ler um livro, mesmo ele sendo ruim, eu tenho que terminar. E, às vezes, quando é uma trilogia, eu tenho que ler os 3, o que é uma tristeza, porque eu sei que o livro é ruim, tenho a esperança que melhore, né? Ou eu desejo que melhore, mas não acontece. Às vezes ele não melhora, mas você vai até o fim. Não melhora, eu vou até o fim. Eu tive uma experiência horrorosa com um desses daí de trilogia. Mas, então, na escola, tinha alguns livros que não me agradaram. Aqueles livros obrigatórios para se ler,
né, que acaba sendo os clássicos ou assim considerados, alguns eu não gostava não. Né? Agora, de forma geral, quais são os seus preferidos, seus livros, seus autores? Eu gosto de livro que tenham alguma coisa de instigante. Então, assim, não sou muito chegada naquele romance água com açúcar, de que a mocinha vai se apaixonar e vai encontrar o seu príncipe encantado. Não faz o meu estilo. Eu gosto mais de ter que descobrir alguma coisa. Então, tem uma investigação, tem um assassinato. Olha, eu já estou aí, né, atenta a essa literatura, onde eu mais, assim, gosto mais de ler. Eu gosto de alguns poemas, gosto de Carlos Drummond de Andrade. Esse aí é maravilhoso, né? Alguns poemas dele retratam a nossa vida, ele consegue, né, contar na visão dele, e hoje em dia continua atual, né, como é a nossa vida. Então ele tem uma forma muito tranquila, né, de fazer esses poemas e que me agrada bastante. Os que me marcaram quando menor, aí fica a Agatha Christie, Sir Conan Doyle com Sherlock Holmes. Então, assim, esses aí fazem parte mesmo da minha base, da minha estrutura. Machado de Assis, Jorge Amado, né? Então, são livros que não tem como retirá-lo de mim, né? Está dentro de mim até hoje. Agora, alguns eu li e muitos me deixam triste. E aí eu choro. E eu choro no meio do livro e eu não consigo continuar lendo. E aí tá aquela agonia de eu quero ler mais uma página, mas estou eu lá endebulhada em lágrimas, aí não consigo ler as letrinhas. Esses livros eu não gosto mais, não. Agora, eu vou pedir aqui para você escolher um deles, um autor que seja especial. Um deles? Eu acho que, se eu pensar na vida como um todo, eu vou lembrar de Monteiro Lobato, porque eu acho que ele acabou abrindo as portas para mim, para entrar nesse mundo de magia, né? Então, brincar com Pedrinho, Narizinho e Emília foi que fez com que eu realmente caminhasse, né, pela literatura como um todo. Ok, vou fazer uma pequena pausa para a gente lembrar um pouco mais da vida e da obra de Monteiro Lobato. O escritor nasceu em 1882, formou-se em Direito, foi promotor público e editor. Lançou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, criou o personagem Jeca Tatu e escreveu para jornais e revistas. Monteiro Lobato morreu em 1948. E o que você está lendo hoje, Renata? Bom, eu estou lendo hoje uma coleção que é Mortal, né? Já deve ser o 15º livro dessa coleção, da Nora Roberts. Estou lendo Constelação Familiar, que é um livro que explica essas relações de família. Como eu atuo na área de direito de família, né? É uma inovação que a gente está tendo agora, né? E estou lendo Harlan Cobe, 6 anos depois. Agora, como é que você divide seu tempo? São várias leituras, né? 3 ao mesmo tempo. Você advoga, também é professora, escreve bastante, tem 7 livros publicados, mais de 100 artigos jurídicos. Como é que você divide? É o seguinte, eu sempre tenho um livro comigo em algum lugar. Então, assim, tem sempre um livro dentro do carro, então tem o livro que ficaria na cabeceira da cama, ou que estaria dentro do carro, ou que está na mesa do escritório. Então, assim, tem sempre algum que está me acompanhando, porque a gente tem sempre alguns momentos que a gente vai esperar, que vai ficar à toa. Vou levar menino para dentista, vou no médico, não sei o quê. Tem sempre um momento que a gente está esperando alguma coisa, não é? Entre o momento X que você tem que fazer e o Y. Então, eu vou estar lendo alguma coisa. Às vezes, eu vou para o fórum, tenho que despachar com o juiz, vou pedir uma liminar, aquela coisa, estou esperando. Estou com o livro debaixo do braço. Então, você carrega sempre um livro? Tem sempre algum livro ao meu redor. Falando em livro, você tem 7 publicados. Qual é o seu tema, ou os seus temas? De que você trata? Eles são todos relacionados com a área de direito, né? Então, eu tenho de introdução ao estudo do direito, teoria geral do processo, hermenêutica jurídica, tenho um sobre docência, metodologia. Então, são todos eles relacionados. Mas eu acho que o meu xodó mesmo é ações afirmativas e o princípio da igualdade, que foi o primeiro. Esse foi o resultado do meu mestrado. Então, como foi o primeiro, eu acho que ele ganhou esse status de ser o xodó, o mais querido, né? E foi assim, foi até uma surpresa a publicação, né? Porque como eu fiz o mestrado e não estava imaginando em criar um livro, né? Eu estava focado em concluir o mestrado, terminar o mestrado.
E aí, quando eu terminei, veio esse convite, você não quer transformar isso num livro? Eu falei assim, mas então vamos, né? E aí, então por isso é um xodó. E ele abriu portas para os outros 6. Sim, aí eu não parei mais. Exatamente o que eu ia perguntar. Escrever, colocar no papel, publicar, é hoje uma necessidade? É um prazer? Como é que você define? É um prazer, é algo natural. É como se dentro de mim tivesse um monte de coisa que eu precisasse colocar para fora. Tem que sair, né? Não posso reter essas informações, esse conhecimento. Eu acho que a gente tem que divulgar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem, né? E não consigo reter comigo. Eu quero divulgar. Esse conhecimento que eu adquiri, que eu fui, né, estudando, a impressão que eu tenho é que se ele ficasse todo dentro de mim, ele iria me sufocar. Eu tenho que dividir e compartilhar com as pessoas. Daí porque a necessidade também da sala de aula. É o que eu ia perguntar, seria a minha próxima pergunta. Para os seus alunos, você tem livros que são essenciais, que você sempre indica? Tem, assim, a sua lista? Tenho sim. Eu acho que um aluno de Direito, ele não pode deixar de ler alguns livros que são clássicos e são marcantes para a gente. Então, eu começo com A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Os meus alunos de primeiro semestre, eles vão ler esse livro. Não pode, de jeito nenhum, continuar o curso de Direito sem entender isso, porque ele traz todo o início do conceito de família, de propriedade, vem dentro dessa obra, né? E ela foi escrita na ideia de uma literatura e não uma ideia de um texto jurídico propriamente dito. O caso dos exploradores de caverna, que não pode faltar. O caso dos denunciantes invejosos, dos delitos e das penas, né? Então, assim, só para começar, esses 4 aí, no primeiro ano do curso, esse aluno já tem que ter lido. Se ele não tiver lido, ele já está com problema. Bom, saindo da sala de aula, eu queria falar um pouquinho, para terminar, sobre a sua família. Eu sei que você tem uma filha que também gosta bastante de ler e tem casos curiosos. Minha tia tinha comprado um apartamento, tinha arrumado e estava fazendo aquela primeira visita, abertura à família, né? Vamos mostrar meu apartamento novo, tá aqui todo reformadinho, arrumadinho, não sei o quê. E aí nós chegamos, nessa época minha filha tinha uns 4 para 5 anos, eu acho. E aí fomos ver o apartamento, que não sei o quê. E a minha filha vira para mim e fala assim, nossa mãe, a tia é tão pobrezinha. Na frente de todo mundo da família, obviamente, né? Aí eu falei assim, mas por quê? De onde você tirou essa ideia? Ela não tem livro, mamãe. Ela é pobre. Aprendeu cedinho, né? Então, assim, a ideia dela de riqueza estava relacionada com a ideia de ter livros, do conhecimento em si. Porque papai falava que não adiantava eu ter os livros na estante. Livro a gente podia comprar de metro, inclusive, né? Você manda fazer para encaixar na estante, aí fica bonito. Você tem que ler esses livros. E é uma fala, então, que ela acabou ouvindo, interagindo e, bom, me deixou sem graça. Depois continuou, ela já era uma adolescente e continuou com boas histórias, não é isso? Mais tarde, logo quando começou aquela coleção de Crepúsculo, aí ela leu o livro. Não satisfeita, nós viajamos para as férias e ela levou o livro que ela já tinha lido. Por quê? Porque ela queria ler esse livro para mim. E aí, então, após o almoço, eu deitava na rede, no quarto, e aí ela lia um trecho do livro para mim. Só que no começo ela lia mais devagar. E à medida que os dias para terminar as férias foram chegando ao fim, ela começou a acelerar, porque na cabeça dela ela tinha que terminar a leitura daquele livro naquele pedaço de tempo. Então chegou um momento que ela já estava comendo as palavras para ver se andava mais rápido a leitura, naquele desespero de eu tenho que terminar, porque quando terminar as férias a gente vai entrar num outro ritmo e a gente não vai ter mais esse momento. Mas tudo deu certo, eu acompanhei a saga de Bella e Edward até o final. Sabe tudo já deles? Sei. Renata, muito obrigado pela sua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Obrigado por vir até aqui, aceitar nosso convite de participar do Luminuras. Eu que agradeço e eu espero que programas igual a esse, que divulguem a literatura, que divulguem a importância de ler, de estar com o livro, de sentir esse prazer do que é ler, porque ler te leva a qualquer lugar do mundo, te leva a experiências que você, enquanto pessoa, nunca vai conseguir ter, porque as opções são muito grandes. Então você consegue, com os vários livros, ter essas experiências que numa única vida você só não consegue ter.
eu espero então que esse programa continue para todos sempre. Nós também. Muito obrigado e muito obrigado a você que nos acompanhou. Hoje o Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.